Você pode falar aí para ele. Pedro, aqui na página 1, na estrangeirismologia, você fala da evitação dos raciocínios viciados a priori. Você pode explicar aí o que você quis passar nesse contexto? Justamente há uma tendência de, ao não se entender determinada comunicação, determinada palavra, principalmente se aquilo não for muito, vamos dizer assim, usual, a pessoa ter esse apriorismo de, em princípio, ela não gostar, ela já ir contra. E com esse estudo dos jargões, o que eu tenho visto é que a gente pode lucrar muito com o diferente, com aquilo que não é usual, justamente para enriquecer o nosso vocabulário, o nosso dicionário cerebral. Então, muitas vezes vale a pena aquilo que chamou mais atenção, aquilo que de algum modo pode ter até irritado a pessoa, que ela não entende, não aceita por que determinado grupo se manifesta daquele jeito, vale a pena aprofundar, porque ao aprofundar, ao estudar, há uma tendência até da pessoa ir para o outro lado, ela começar a gostar e se interessar em saber o porquê que aquelas pessoas se manifestam daquele jeito. E tem coisas muito curiosas, determinados grupos se manifestam usando determinadas palavras que são inclusive bem-humoradas, tem muito bom humor dentro disso. Então é a primeira tendência que se tem quando se vai estudar não só as gírias, mas os jargões de modo geral. Pedro, na página 2, efeitologia, o primeiro efeito ambíguo dos jargões. Tem relação com isso que eu estava comentando com Losch. Em princípio, o jargão é uma linguagem fechada. Inclusive, a própria história da palavra jargão, no inglês, tem essa condição. O processo do jargão, no começo, ele queria dizer uma linguagem incompreensível, totalmente aquilo que era ininteligível, não se compreendia o que determinada pessoa estava falando. Depois ficou muito relacionado com a linguagem de determinado grupo marginal, grupo de criminosos, como se fosse uma linguagem realmente desse tipo de grupo de consciências. E mais recentemente teve essa que eu comentei, que é mais comum, a linguagem relacionada a determinado grupo profissional. E hoje nós estamos até expandindo mais essa abordagem. Então, é ambíguo por isso, porque em determinado momento, dependendo do referencial, é um processo sectário, é um processo que muitas vezes pode ser utilizado, inclusive, como modo de segredo, de falar determinadas situações, e você só vai compreender quem conhece aquelas senhas, vamos chamar assim, quem conhece aqueles termos. Quem está de fora vai ficar boiando. Então, isso pode ser utilizado de modo com esse objetivo. Mas, por outro lado, como a gente comentou, também é um modo daquele grupo adquirir identidade, adquirir mais confiança. Existe um processo positivo para aquele grupo. E determinados jargões, inclusive, são pela força, ou vamos dizer assim, pela natureza própria que eles têm, eles podem ir além daquele grupo e ganhar o senso comum. Determinadas gírias, por exemplo, elas muitas vezes saem de determinados grupos, as novelas da Rede Globo fazem muito isso. Às vezes um personagem utiliza uma gíria que está sendo usada, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, aquele personagem começa a utilizar, daí a pouco todo o Brasil está utilizando, fazendo uso daquela expressão. Então tem muito um processo cronológico aí para a gente poder saber classificar o jargão. Além disso, há uma tendência das pessoas mais puristas, as pessoas ligadas à área de letras, os gramáticos, de serem contra não só as gírias, mas, vamos dizer assim, qualquer novidade que venha de encontro ao processo da língua formal, da língua mais culta. Mas a gente sabe que isso é inevitável, faz parte do processo de convivência em sociedade e, dependendo do caso, muitas vezes, essas palavras, inclusive, são dicionarizadas, elas são aceitas. Então, o paradoxo é o seguinte: quanto mais você quer fechar e limitar, muitas vezes, uma determinada língua, menos você consegue, justamente porque um processo social é inevitável. Então, acaba que você, ao querer fazer isso, você também pode se tornar, até certo ponto, sectário. Então, quem é contra, por exemplo, os estrangeirismos dentro da língua, é uma espécie de... A gente entende a razão disso, mas há um excesso dentro dessa abordagem, dentro dessa condição. Então, o ideal é que se tenha aquilo que é preconizado,
mas que não se vá contra, não que seja contra a utilização de determinados termos e abordagens que possam enriquecer a abordagem. Como eu falei, pelo menos na minha avaliação, o foco principal deve ser o entendimento da outra pessoa, o entendimento do aluno, o entendimento daquela mensagem. Se você tem termos e textos muito, vamos dizer assim, herméticos, muito eruditos, entre aspas, aquilo, o alcance que isso vai ter, que essa mensagem, que essa informação vai ter, ela tende a se reduzir. Então, quanto mais, vamos dizer assim, quanto mais você puder utilizar de sinônimos, de exemplos, de analogias, melhor para transferir ou transmitir essa mensagem. Pedro, só para colocar aí uma lenha nessa discussão, como é que fica a condição do preconceito linguístico dentro disso? Quer dizer, você também, por outro lado, tem que ter aquela norma culta, onde às vezes o jargão ele não se enquadra, né? Como é que você vê isso daí? Eu procurei enfatizar isso aqui na fatologia, as diferenças do confort entre o discurso e o texto. Então, um aspecto que eu vejo que é importante, como eu estava comentando, é você ter aqueles princípios, aquelas regras, a norma, principalmente para a palavra, para os textos, para a condição escrita, porque no coloquialismo há naturalmente uma tendência de se utilizar palavras em função seja da praticidade, seja do processo convivencial que se tem. É muito difícil se reproduzir na fala o processo escrito. Então, principalmente na área escrita, eu vejo que isso é necessário. Agora, os excessos disso é que são talvez condenáveis. Então, a gente não pode cair para o outro lado no vale tudo. Eu acho que se você não tiver limites, se você não tiver parâmetros, ou pelo menos em determinado local, aqueles especialistas falando qual é o modo mais adequado, em função da própria história da língua, em função, vamos dizer assim, da técnica, da tecnologia, daquela especialidade, você acaba se perdendo e fica sem referencial nenhum, que é muitas vezes o que se tenta fazer hoje. Então, se você vai ensinar uma determinada pessoa, o ideal é que ela saiba o que é a conduta padrão, a conduta ideal, aquilo que a norma fala. E o processo dos jargões, muitas vezes, ele entra na condição, seja da informalidade, do processo do coloquialismo, seja também no processo de uma determinada ciência. Por exemplo, na medicina, existe, desde que a medicina vem se formando aí como uma área do saber, aquelas pessoas que são considerados os puristas. Eu lembro aqui que Locke foi um deles, Robert Boyle foi contra o processo, muitas vezes, de utilizar determinadas gírias, jargões, ou modo de se expressar. Por exemplo, alguns deles eram contra a expressão abdômen agudo, que se usa na medicina. Eles eram a favor de sempre se falar a condição aguda envolvendo o abdômen, a condição aguda do abdômen. Só que na prática, em função da fala, não tem como você voltar atrás. Mas se você puder, num texto, vamos supor, num artigo, hoje já está clássica essa expressão de abdômen agudo, mas você, em determinadas situações, por exemplo, até evitar os epônimos, que muitas vezes são alvo de crítica também, você utilizar hoje o que a nominata, a nômina anatômica preconiza, que é mais você falar das estruturas envolvidas do que quem descobriu, quem descreveu aquelas estruturas anatômicas. Na dúvida, o ideal é você ir por aquilo que você está dizendo, pela norma culta, pelo aquilo que a nômina anatômica preconiza, e colocar entre parênteses o epônimo, se você quiser fazer referência e lembrar e falar, deixar claro que é sobre aquela estrutura que você está se referindo. Então, para resumir, eu vejo que há uma diferença entre o processo escrito e o processo oral, e o processo, muitas vezes, também de educação. O ideal, no processo educacional, se falha a condição, vamos dizer assim, padrão, a conduta ideal.